Você aceitaria uma vaga de freelance por R$ 80, aonde a alimentação e o transporte são por sua conta? Pois é, eu aceitei e vou te contar essa minha experiência e também vou falar os principais erros dessa empresa. Eu tava pensando em ideias de vídeos para gravar. A princípio, quando eu comecei a escrever esse roteiro, eu vi que daria um vídeo muito longo, porque eu tava pensando em fazer um vídeo curto. Mas quando eu comecei a escrever, eu vi que dava um vídeo longo, assim, dava um vídeo de uns 10 minutos. Então pega o teu café, pega a tua pipoquinha e vem, porque tem história. Não posso falar muito e nem dar muitos detalhes dessa empresa, porque eu não tenho dinheiro pro processo. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu preciso falar aqui pra você. O segundo ponto é que essa vaga de freelance, ela apareceu para que talvez eles me contratassem para assinar a minha carteira. Sim, eu estava louca. Logo no primeiro dia a gente passou do nosso horário. O horário lá era das 6 até a meia-noite, meia-noite e meia. Nós ficamos até a 1h da manhã por conta da limpeza, da higienização que tem que fazer. Aí você deve me perguntar, eles te pagaram a mais pra você ter ficado essa meia horinha aí, né? E a resposta é não. O segundo erro é o sistema deles. Sempre dava algum BO naquele sistema de fazer os pedidos. Sempre dava algum probleminha. Podia seguir tudo certinho, ia lá, às vezes conferir lá no caixa, tinha algum BO que tinha dado por conta do sistema, na hora de lançar o pedido, na hora de lançar o nome do cliente. Enfim, era um rolo. O sistema do McDonald's era melhor, pelo menos. O terceiro erro é a chapa deles. A chapa deles só comporta 8 lanches. Só que eles tinham problema nas entregas, eles tinham problemas com os meus pedidos que eram feitos ali na hora qual eu fazia, com a demora da entrega, com o pedido que é errado, porque o marketing deles no Instagram é muito bem estruturado, é muito bem feito e automaticamente eles geravam uma demanda a qual a cozinha e a equipe não suportava. Tipo, pelo tanto de pedido e pelo tanto de problemas que eles tinham que ter uma chapa muito maior ou uma segunda chapa, uma cozinha muito maior do que aquelas que eles tinham. Porque além de aquela cozinha pequena ter que dar conta dos pedidos do delivery, ela tinha que ainda dar conta dos meus pedidos, que eu fazia lá fora, porque eles atendiam ali na hora. Então, assim, final do dia era puro estresse. Tava todo mundo querendo ir embora. O quarto erro é uma má liderança e automaticamente acarretava numa má equipe. Quando a gente chegava lá no McDonald's, a gente tinha um certo treinamento dos lanches, a gente tinha que saber montar os lanches com muita eficiência. Quando tinha lanche novo, eles ensinavam a gente a montar esse lanche novo. Rolava aquela degustação, né? Era repartido, mas tinha aquela degustação. Então, esse é o quarto erro deles, essa má liderança, essa má equipe, que acabava pela má liderança, automaticamente a gente tinha uma má equipe ali das pessoas. Muitas coisas, pela minha noção e pela minha bagagem, eu já sabia, então eu fui meio que aprendendo ali, vivendo e aprendendo, sabe? Então eu meio que fui tocando assim. O quinto erro, na hora de decorar o ambiente, eles colocaram algumas fotos dos lanches, dos cachorros quentes que eles serviam lá. E certamente eles estudaram muito o porno food, que é assim que se fala, naquele esquema de queijos, de coisas muito exageradas. Alguns clientes vinham até mim e perguntavam assim, se eu pedir o cachorro quente partido no meio, ele vai vir igual está na foto? Muitas vezes eu disse que sim, mas quando isso me ocorreu da primeira vez, eu fui perguntar pro chapeiro, porque era o chapeiro quem iria cortar o lanche do cliente. Eu fui lá e perguntei pra ele. E adivinha a resposta dele? Vou me esforçar para fazer igual da foto.
Mas isso não é os únicos erros, tinha muitos erros naquela empresa. Mas o que de fato me incomodou e me pegou um pouco, que me fez ficar pensando, foi que, tipo, pra gente ganhar algum lanche, alguma coisa assim, a gente teria que comprar e a gente tinha direito a comprar um lanche de 10 reais caso a gente quisesse comer. Eu sei que dentro das leis trabalhistas, quem trabalha 6 horas não tem a empresa não tem não paga, não tem a obrigação de pagar um lanche ou te dar a comida, né? Porque são só 6 horas e o intervalo de 6 horas é de 15 minutos. Eu sei disso, só que isso tem muito a ver com a cultura da empresa. Porque, pensa só, se ela te cobra 10 reais, só aí ela já tem giro de caixa e já tem giro de estoque. E por que eu falo que isso é uma cultura da empresa? Uma cultura a qual eu não concordo. Porque o meu irmão ele trabalhava numa empresa de frangos, aonde essa empresa pagava o transporte dele e pagava a alimentação dele. Então ele tinha direito a comer o frango, o salpicão, o arroz, o que estava lá na cozinha para ser servido, e muitas vezes o que não era vendido ele trazia para casa. Por isso que eu digo isso, que isso é muito da cultura da empresa a qual ela tá fazendo. Uma outra coisa também que faz, uma outra experiência, né, do meu irmão, que faz acreditar que seja uma cultura da empresa, foi porque ele foi apenas fazer uma entrevista de emprego e o cara pagou a ida e a volta dele para ele ir fazer a entrevista de emprego. Ele gastou, sei lá, 15, 10, 20 reais pra ir fazer a entrevista de emprego e pra voltar também. O cara desembolsou do dele e pagou o negócio. Em algumas outras vagas de freelance que eu já vi, em lanchonetes, normalmente eles dão o lanche pra você comer. Você pode escolher o lanche. Outra coisa também que eu vivenciei quando eu trabalhei no McDonald's foi que o que sobrava da cozinha a gente podia comer, tipo carne, McChicken, o que sobrava ali de carne a gente podia consumir. Iria fora igual, né? O gerente fazia contagem do que sobrou, mas o negócio já iria fora. Então seria errado a gente, vamos por assim, comer, né? E quando sobrava algum lanche, alguma coisa assim, o nosso gerente dava, né? Então, por isso que eu digo que isso tem muito a ver com a cultura da empresa. Lógico que isso era uma cultura da loja em específica em que eu trabalhei. Acredito que não devem ser todas as lojas são assim, não devem ser todos os gerentes que conduzem a equipe dessa forma. Então, por isso que eu falo que deve ser só uma cultura da qual o meu gerente criou ali dentro daquele ambiente, dentro daquela empresa, daquela loja ali do McDonald's. Então, por isso que eu falo que é uma questão da cultura da empresa. Isso foi certamente umas coisas que me deixou um pouco mais chateada, assim, vamos dizer assim. Porque você vai ter que lidar com aquelas pessoas todos os dias, né? Com aquela equipe. Então, se tiver uma má liderança. E toda vez que eu chegava em casa, eu falava pro meu digníssimo esposo que o que faltava pra gente é uns 50 mil na conta ou até menos. Porque o que eles fazem ali é só puro marketing. Uma cozinha, um cocôzinho, uma coisinha pequena assim, conseguiam fazer dinheiro. E eu fico imaginando, meu Deus, só uns 50 mil assim, só uns 30 mil assim, com o meu conhecimento, com as minhas estruturas, com a minha experiência, dava pra fazer algo muito melhor, muito mais estruturado dentro de cozinha, dentro das redes sociais. Nossa, enfim. Um beijo e até a próxima!